Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu estou junto aqui com meu irmão e amigo, evangelista Marcelo Firmino, e eu quero celebrar com você a leitura do Salmo 90, verso de número 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quando o salmista disse isso aqui, ensina-nos a contar os nossos dias, se ele pediu para o Senhor ensinar, é porque ele está dizendo que há nele insuficiência para conhecer o que ele precisa fazer. Então, quando ele diz ensina-me ou ensina-nos, ele está falando de uma pessoa, de um povo que precisa aprender com Deus. Então, da mesma forma que ele diz, nós precisamos saber, ele diz, Deus sabe o que nós precisamos saber. Olha que maravilha! Quando eu entendo que não sei, e que Deus sabe o que eu preciso saber. É a contramão de muita gente que vive uma vida como se fosse dono da verdade. Você já lidou com alguém que aparentemente queria se mostrar como dono da verdade? Se deparamos com isso de vez em quando, né? As pessoas... Ou por que não dizer de vez em sempre? De vez em sempre. Que as pessoas às vezes acham que a verdade que ela já tem é o suficiente para ela viver. Sim. E o senhor está lendo aí sobre o Salmo, a gente pode lembrar de Salomão. Salomão, quando Deus escolheu ele para governar o povo, a primeira coisa que ele pediu foi sabedoria para governar o povo. Interessante. Entendeu? Que Deus falou, pede o que você quiser. E ele escolheu a sabedoria. E o argumento de Deus para ele foi, você não pediu a morte de seus inimigos, você não pediu riqueza. Sim. Como você pediu sabedoria para governar o meu povo, eu não só vou te dar sabedoria, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar vitória sobre aqueles que forem se colocarem como seu inimigo. Olha que coisa interessante. Isso, o pedido dele já foi uma declaração de sabedoria. Exatamente, porque quando fala ensina-nos a contar os nossos dias, e ele poderia ter pedido qualquer outra coisa dentro dos dias que ele ia viver. Ah, Senhor, eu quero a derrota dos meus inimigos, eu quero ter muitas coisas, muitos bens. Não, me dá sabedoria. Sim. E isso é uma coisa que a gente precisa todos os dias pedir a Deus sabedoria. Sim. E com a sabedoria nós vamos aprender a contar os nossos dias. E vamos conquistar as outras coisas. Exatamente. Então, quando o salmista declara, ensina-nos a contar os nossos dias, não é que ele não sabia contar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não. Quando ele fala isso, ensina-nos a contar os nossos dias, é para ele não se perder no tempo. Por quê? Porque versículos anteriores falam do tempo de vida, 70 anos, quem chega a 80, enfado e canseiro, é claro que estava num tempo em que a projeção de vida era limitada, a longevidade era mais escassa. Nós estamos num dia em que a projeção de vida, a longevidade tem se estendido. Então, ensinar a contar os nossos dias é nos situarmos na idade que nós estamos. Por exemplo, eu estou aqui com a camisa do Aviva Calebs. O que é Aviva Calebs? É o Ministério da Maturidade da Igreja, que é composto por pessoas a partir de 60 anos, homens e mulheres, que então estão aí convivendo na bênção de Deus. Mas de vez em quando nós vemos pessoas idosas, adultas, que agem como criança. Essas pessoas não estão sabendo a contar os seus dias, porque elas não se situam na idade que estão, agem de forma diferenciada, não é? E ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira, de uma maneira tão pontual, que alcancemos corações sábios. Esse versículo, ele merece uma pregação e um tempo mais extenso de discussão sobre ele, porque ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, ou seja, que contando esses dias vai gerar para mim uma realidade de sabedoria para eu me adequar ao momento que eu estou vivendo e me utilizar de tudo que eu já vivenciei para agir com experiência, agir com sobriedade, agir com equilíbrio. Então, quem não precisa disso, precisa aprender a contar os seus dias, se situar na idade que está. Quem é jovem, quem é adulto, quem é ancião e até quem é criança. Porque vemos também pessoas que são crianças que os pais têm uma criação tão rígida e apertada
que cobra da criança a atitude de um adulto. Sim. Muito tempo atrás, eu sei que você não é novo, já morou na roça? Bastante tempo. Pois é, quem morou no interior, às vezes era obrigado a assumir responsabilidades e ter atividade de uma pessoa adulta. Quantas pessoas foram criadas numa casa que tiveram muitos filhos? Então os filhos menores, os filhos mais velhos que ainda eram crianças, tinham que cuidar dos menores. Era criança cuidando de criança. E por que não dizer que, pegando essa expressão criança cuidando de criança, nós temos pessoas adultas que são crianças na mente, querendo cuidar de pessoas. Isso é um fato muito interessante, porque a gente se depara com isso diariamente. Pessoas que são adultas, têm idades já com a maturidade e estão agindo como criança, porque foi criada dessa forma. Como criança, assumir a responsabilidade de adulto. Cresceu, se tornou adulto, mas a sua ação ainda é de criança. E aí ela, quando é colocada em uma situação, ela não consegue produzir aquilo que ela deveria produzir como adulto. Isso que você acabou de falar é muito interessante, porque existem pessoas que não viveram a sua infância. Isso é muito interessante. E depois de adultos, caem na síndrome de querer fazer algo que não fez. E aí está fora do seu contexto. Por que não dizer que aos olhos de muitas pessoas são atitudes ridículas, né? Então a gente vê de tudo isso na sociedade, e lidando com as pessoas e conhecendo a história das pessoas. Mas por que não trazermos isso para nós? Individualizarmos esse entendimento, esse pensamento. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Por que ele diz e pede ao Senhor que ele tenha e alcance um coração sábio? Para que ele haja de conformidade com o tempo que ele está vivendo. Até o Eclesiastes 12 diz, para a gente nos lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, antes que venham os dias, chegam os anos nos quais a gente vem a dizer não tenho neles contentamento. E aí ele começa a falar da degeneração do corpo, e ele vai falar da visão que enfraquece, da audição que enfraquece, e até do paladar que perde o gosto, não é? Perde o gosto, perde o reconhecimento do sabor. Então, há coisas, e sempre existem coisas em cada faixa etária que tem que ser vivida naquele momento, vivenciado naquele momento. Então, isso não é só um alerta para quem está vivendo, mas para quem está sobre aquela pessoa, no caso os pais. Sim. Não é? E até mesmo cuidadores que estão cuidando de pessoas idosas e filhos que cresceram e têm pais idosos que às vezes querem ser pais dos pais. Exatamente. E impedi-los de desfrutar do momento que eles estão vivendo, que eles deveriam viver. Exatamente. Na verdade, essa nossa discussão, ou essa nossa conversa aqui, ela está gerando um assunto que se propaga, que se abre um leque de possibilidades. Por quê? Porque pode estar acontecendo com você aí, com alguém que você conhece, dentro da sua casa, na sua família. E quantas pessoas que cresceram, estão agora idosas e veem o respaldo da família que precisariam ter e vivem um abandono. Porque não teve o cuidado, né? É bom viver o abandono, a síndrome do abandono? É horrível, porque você, ao mesmo tempo que você pode estar perto da pessoa, mas não tem o cuidado dela. Então você se sente... Então o abandono não é só distância. Não. O abandono é como a crise da solidão. A pessoa está acompanhada de pessoas, mas se sente só. A crise do abandono, o mais grave, é quando há pessoas perto, mas a pessoa se sente abandonada, desprestigiada, exatamente, colocada de lado, à margem do que está acontecendo. E aí essas pessoas, quando chegam na sociedade, elas acham que todo mundo também vai o desprezar ou abandonar. Sim. E às vezes a pessoa entra para um relacionamento e quando ela percebe que ela vai ser abandonada, ela abandona primeiro.
e às vezes nada daquilo iria acontecer, mas dentro dela já está com trauma. Já tem um trauma. Que se tornou um complexo, né? Que se torna a maneira da pessoa enxergar a vida. Aí, além dela sentir abandonada, ela passa a abandonar e rejeitar. Sim. E ela perde o tempo. E perde a oportunidade de ser uma pessoa feliz. Feliz. Uma pessoa alegre. E é isso que a gente tem encontrado hoje, né? E a gente, o senhor lendo essa palavra, a gente lembra que o Senhor Jesus disse que a sabedoria estava desde o princípio. Sim. Desde o princípio. Então, sim, quando a gente vive em Deus, a gente pode não resgatar o tempo físico que foi o cromo, que foi perdido. Mas a partir desse momento que a pessoa começa pela palavra, ela pode desfrutar nesse momento ainda daquilo que ela não viveu. Sim, e nós temos prova disso, né? Vendo na casa de Deus pessoas até chegando com a maturidade, em Deus encontrando isso. Sim. E como Deus é perfeito, né? Que coisa maravilhosa. E a Bíblia, inclusive, diz que Deus fala que Ele jamais nos desamparará. Que ainda que uma mãe esqueça do filho, Ele jamais vai se esquecer e que tem na sua mão o nosso nome gravado. Nós queremos entregar, então, esse momento de celebração, esse curto momento. Eu sei que vocês devem estar pensando aí, poxa, eles deveriam ficar falando mais 1 hora. Eles devem estar pensando isso. Certamente. Mas nós não vamos falar para não correr o risco de você desligar isso aí. Acho que assunto teríamos até para mais de 1 hora, né? Quem sabe a gente pode pensar, possamos pensar nisso e fazer. Então, hoje é sábado. Hoje, às 19 horas, nós temos o culto da juventude no Espaço Move. Amanhã, domingo, 9 horas da manhã, nós temos a EBD. E eu quero lhe lembrar que amanhã, domingo, é o 4º domingo. A gente sempre celebra o culto dos aniversariantes no último domingo, e nesse mês nós temos o 5º. Só que o 5º domingo, que é da próxima semana, vai ser o culto da unidade. Então, como é um arroxo tempo, nós vamos celebrar amanhã, domingo, o culto ao Senhor e celebrar a vida dos aniversariantes, dos casais que estão completando ano de casamento, anos, enfim, nós vamos estar celebrando isso. Então, amanhã, domingo, eu convido você para estar conosco às 18h30. Venha, traga sua família, vamos celebrar juntos, vamos aqui celebrar a vida de cada aniversariante e aqueles que estão completando anos de casados. E a gente tem aqui uma simples, singela lembrança, mas a lembrança melhor, o que nós temos melhor para oferecer é orar por você. É clamar a Deus por você. Isso nós vamos fazer amanhã, nesse momento muito especial. Quero lembrar que nós estamos celebrando 20 anos da igreja e esse tema tem tudo a ver. Ensina-nos a contar os nossos dias. 20 anos, para que alcancemos corações sábios. Melhoramos bastante, mas precisamos melhorar ainda muito. E como a palavra diz em Filipenses 1:6, que aquele que nós começou a boa obra irá aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo, a gente tem tempo para melhorar, para sermos aperfeiçoados pelo Espírito de Deus até que Cristo venha. O caso é se ele voltar daqui a pouco, e o que seria bem melhor, não é verdade? E temos que estar preparados para esse dia, né? Estamos nessa contagem, né? Aproveitando a presença do evangelista aqui, nós vamos a um breve momento de oração por esse tema que a gente rapidamente e superficialmente abordamos aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Talvez um bom tema para essa ministração é o tempo está passando. Vamos orar então. Agradecer a Deus por esse momento e que nesse sábado você possa desfrutar da presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos para te louvar. Sabemos, meu Deus, que o tempo está passando, é verdade, mas o Senhor está nos dando também a oportunidade de cada dia que se passa contar e alcançar no Senhor um coração sábio, para que assim possamos desfrutar de todas as bênçãos prometidas que o Senhor deixou na tua palavra. E esse irmão, essa irmã, essa mãe, esse pai, esse filho, essa filha que está neste momento participando, vendo este vídeo, possa receber do Senhor também. Talvez essa pessoa está assim, como que eu vou alcançar um coração sábio se eu já vivi tantas coisas ruins? Mas a tua palavra disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Que o Senhor alivie, que o Senhor possa tirar as cargas, que o Senhor possa renovar o coração dessa pessoa e dar o prazer a ela de viver e estar na casa do Senhor também te buscando. Deus,
Muito obrigado por esses 20 Em nome anos, de Jesus, que são anos Senhor. que foram contados pelo Senhor, Celebramos e a tua podemos bênção. celebrar com alegria tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer para a glória do teu Filho Jesus. Aleluia. Amém. E se o tema é o tempo está passando, eu quero falar a você que está afastado da casa de Deus, distante da fé, o tempo está passando. Nesse tempo que você tem, se apresse, volte para o Senhor. Ele vai perdoar você, vai te abraçar e vai de novo ministrar alegria ao seu coração. Se você conhece alguém que está nessa condição, avise esta pessoa e nós estamos aguardando você aqui nesta casa de oração para juntos celebrarmos. Até lá, em nome de Jesus, um abraço, paz do Senhor. Amém. Deus abençoe.